Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Despertar Profético. Uma série onde nós estamos falando sobre como funciona o agir de Deus quando Ele quer nos despertar para um tempo novo, para um ciclo novo, para algo novo que Ele quer fazer na nossa vida e muitas vezes nós não percebemos, ou às vezes estamos em algum tipo de sono espiritual. Então hoje nós vamos refletir sobre uma outra história bíblica que fala muito sobre isso. Se você puder, já abre sua Bíblia aí, vamos lá comigo em Jonas capítulo 3, versículo 4. Vamos a partir do versículo 4. Jonas 3, versículo 4. Antes da gente começar a leitura, não se esquece, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já clica aqui no sininho para que você seja inscrito e seja avisado toda vez que a gente tiver novas postagens. Legal? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 4 de Jonas diz o seguinte: No dia em que Jonas entrou na cidade, no dia que proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais e seu gado e seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. E tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem baixar seus maus caminhos e toda a sua violência, e quem sabe Deus voltará atrás e conterá a sua ira ardente e não o destruirá. E quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Olha a história do povo de Nínive, né? Essa história ela me chama muito a atenção porque eu enxergo dois despertares, nem sei se existe essa palavra, mas eu enxergo dois tipos de despertar nessa história, né? O primeiro é a história do próprio Jonas, que era um profeta da época que desobedeceu o Senhor. Não sei se você lembra a íntegra dessa história aqui, mas essa história aconteceu basicamente no seguinte contexto: Deus chegou com uma palavra para Jonas e falou: Jonas, eu quero que você vá para a cidade de Nínive pregar para eles que eles vão ser destruídos, que a minha ira vai recair sobre eles. E Jonas fala: não, Senhor, mas não quero ir lá não, aquela cidade lá já é muito idólatra, já faz tudo de errado, para que eu ainda vou lá para pregar? Ou seja, Jonas não queria estender o favor do Senhor para aquela cidade. Então ele decide pegar um barco e vai para outra cidade, Tarsis. E quando ele está no meio do caminho, Deus manda uma tempestade, e a tempestade começa a ser tão forte, mas tão forte, que todo mundo do barco começa a jogar tudo no mar para ver se ficando mais leve iria. E aí eles percebem que existe algum tipo de maldição ali e começam a perguntar quem é que está amaldiçoado ali para jogar no mar, e Jonas reconhece: não, sou eu, porque eu desobedeci o Senhor, então eu tenho certeza que essa tempestade que está tendo aqui é por causa de mim. Então, se vocês me jogarem no mar, com certeza isso vai se resolver. E aí ele é jogado no mar, inclusive os homens oram para Deus para que eles não sejam punidos por isso, mas ele é jogado no mar, e quando ele é jogado no mar, o mar se acalma, a tempestade acalma, e no meio daquela situação, o Jonas agora está em alto mar, e a história conta que uma baleia, um grande peixe, na verdade, não exatamente uma baleia, muitos chamam de baleia, mas na verdade a Bíblia diz que é um grande peixe, chega, come Jonas e Jonas fica dentro da baleia. Ele continua vivo dentro da baleia. E ele fica lá 3 dias em jejum, sem comer, sem beber, sem fazer nada ali, porque ele está dentro de várias algas ali com a baleia. E naqueles 3 dias, Jonas percebe que se ele não obedecesse o Senhor, ele não iria continuar vivendo e ele não iria exercer nada na vida dele, muito menos o chamado dele. E ali ele decide despertar. Ali ele acorda, ali ele parece que ele, peraí, não adianta, não tem como eu fugir, porque Deus me deu uma palavra, eu desobedeci, tentei para outro lugar, Deus mandou uma tempestade, eu caí no mar, uma baleia me pegou, agora eu estou no meio do estômago da baleia, não tem o que fazer. Então, naquele momento, Jonas decide orar. E quando ele decide orar e ele decide se entregar para a vontade de Deus, Deus faz a baleia, ou o peixe, né, o grande peixe, chegar no mar em terra firme, e ele vomita Jonas naquela areia. Então ali Jonas é vomitado em Nínive. Então Jonas tentou ir para um lugar, Deus mandou ele para outro. Então aqui eu entendo um chamado muito claro de Deus, de que quando ele nos dá uma direção e ele conta com a gente de verdade, não adianta a gente desobedecer, porque se a gente desobedecer, primeiro, a gente não vai viver a plenitude do Senhor. E segundo, se a gente desobedecer, Deus vai dar um jeito de fazer a gente obedecer, só que por outros meios. Então, o que eu entendo aqui
aqui sobre despertar é: qual é o meio que eu quero obedecer o Senhor? Eu quero obedecer do jeito fácil ou do jeito difícil? Porque o jeito fácil é obedecer com o coração aberto. Deus, o Senhor quer isso de mim? Beleza, não é o que eu espero para minha vida, não está alinhado com os meus desejos, mas eu vou alinhar os meus desejos aos teus e eu vou fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Como Jesus fez no Getsemane quando ele orou, que seja feita a sua vontade, mesmo ele estando ali sob um forte impacto ali de que sabia que ia morrer. Então ele se entregou, ele deixou bem claro para Deus que aquela não era a vontade dele, mas ele falou: que seja feita a sua vontade, meu Pai. Então, no meio dessa situação eu entendo que existe o jeito fácil de eu obedecer a Deus, mas também existe o jeito difícil, que é eu desobedecer, eu tenho que passar por uma tempestade, ter que ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe para depois quebrantar o meu coração e ali sim decidir obedecer. Então, existem várias formas que a gente pode obedecer ao Senhor. E o grande ponto que a gente tem que se perguntar é como que a gente quer obedecer. Do jeito fácil ou Deus precisa me quebrar, te quebrar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, na família, em todas as áreas, para depois a gente realmente abrir o coração para Ele e decidir obedecê-lo. Decidir acordar desse sono espiritual que a gente está, de achar que nós somos donos do nosso próprio caminho. Não somos, não adianta. Nós somos filhos de Deus e Deus tem um propósito para cada um de nós. Ou nós obedecemos esse propósito de um bom jeito, que é muito mais rápido, ou nós desobedecemos e a partir do momento que nós desobedecemos, nós temos 2 saídas. Primeira, não atingir a terra prometida, como muitos acabaram não atingindo lá na história de Canaã, ou nos arrependermos e orarmos para que Deus se volte para nós, como o Jonas fez aqui, porque ele acordou. Então esse é o primeiro despertar que eu entendo dessa história. Mas logo depois, na história que a gente leu, a gente vê que Jonas é vomitado na cidade de Nínive, ele chega lá, começa a pregar, e ele prega falando que, em 40 dias vocês serão destruídos. Então Jonas chega com uma palavra dura. Ele chega e fala: imagina, de verdade, imagina você tá lá fazendo tudo de errado, ou você acha que tá fazendo certo, mas tá fazendo de errado. E aí chega um profeta na tua casa, imagina, chega alguém na tua casa e fala assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E a palavra é: em 40 dias você vai ser destruído. E não tem o que fazer, 40 dias você vai ser destruído. Vai orar, vai jejuar, vai fazer o que você quiser para ver se Deus muda de direção. E assim como Davi fez, esse povo também decidiu se ajoelhar, esse povo decidiu se entregar, se sacrificar. E o próprio rei, que sempre é a maior autoridade, né, nessa época aqui, que era a época dos reinados, o próprio rei decide jejuar, se vestir de pano de saco, ele declara um jejum, ele proíbe que até mesmo os animais comam durante aquele tempo, até que Deus decida qual é o propósito, qual é a condenação sobre aquele povo, porque a princípio eles já estavam condenados, e por eles terem crido, eles decidiram despertar, ou seja, ali eles acordaram. Então existem palavras de Deus que vêm na nossa vida que é para nos gerar um despertar, como a palavra de Jonas para esse povo aqui. E esse povo decidiu obedecer, eles decidiram jejuar, se entregar, sacrificar, assim como a palavra de Davi, quando ele pecou, ele adulterou com Batseba, ele fez um filho com ela, ele matou um homem, ele pecou, ele errou, mas quando ele entendeu o pecado dele, ele decidiu se entregar. E quando ele se entregou, o pecado dele não deixou de gerar uma consequência. O filho morreu, ele perdeu o filho dele por causa disso. E teve muitas consequências, inclusive futuras, no seu reinado e na sua família, como a gente conhece na história de Davi. Mas mesmo assim, Deus reconheceu nele um coração arrependido. Então, quando Deus reconhece em nós um coração arrependido, é quando Deus enxerga. Esse coração está pronto para o meu despertar. Esse coração está pronto para que eu haja naquela história. E por causa disso, esse povo foi liberto. Esse povo que estava condenado, a partir do momento que eles decidiram se entregar a esse despertar, eles decidiram se posicionar nesse despertar, Deus voltou atrás. Então, muitas vezes a gente ouve falar, né? Não, mas se Deus quiser que isso aconteça na tua vida, vai acontecer, você pecando ou não pecando. Mentira, olha aqui a Bíblia provando o contrário. A Bíblia está provando que esse povo estava condenado. Em 40 dias aquela cidade seria destruída. Jonas chega, dá uma palavra e fala: vocês vão ser destruídos há 40 dias, faz o que você quiser para tentar mudar isso. E o povo chega e se sacrifica, jejua, ora, começa a se entregar para Deus. Deus enxerga o coração desse povo arrependido e por causa desse arrependimento, Deus muda a condenação que existia sobre aquele povo e decide não mais fazer a ira dele sobre eles. Então, a partir daquele momento, esse povo é salvo porque eles despertaram. Então, eu tenho uma palavra para você hoje.
Até quando você vai esperar Deus falar contigo para que você desperte? Se você hoje está num tipo de sonolência espiritual, se você sabe que Deus já te deu uma palavra e como Jonas você não obedeceu, se Deus já te deu alguma direção específica e você ainda não cumpriu, se Deus já te deu palavras e você ainda não fez o que Ele falou, se você sabe que você está longe dos caminhos do Senhor, como essa cidade de Nínive estava, e hoje Deus chega para ti com uma palavra de que você pode estar próximo de uma destruição, Jesus está à beira de voltar. Se Jesus voltar hoje, você é salvo? Você vai para o céu ou você vai para o inferno agora? Essa palavra pode parecer dura para muitos, como a palavra de Jonas era dura para essa cidade. Mas Deus quer te despertar, Deus quer te dar uma segunda chance. Você só precisa, se você está de alguma maneira precisando despertar, você só precisa acordar. Acorda desse sono profundo, se entrega com o coração arrependido para Jesus e para Deus, e Ele vai te mostrar um novo caminho, independente da tua situação. Amém? Espero que você tenha entendido essa palavra. Eu mesmo, contar um breve testemunho bem rápido aqui antes da gente finalizar. Eu mesmo já contei algumas vezes a história de quando eu comecei esse canal, por exemplo. Eu tinha uma palavra de Deus e Deus tinha falado comigo que era para eu pregar e trazer a palavra dele com vídeos no YouTube, e eu ali, por nunca ter feito nada para o YouTube, por nunca ter nem pregado a palavra de Deus, eu me senti muito desafiado e ao mesmo tempo achei que não faria muito sentido, não teria muito efeito. Protelei 6 meses essa palavra de Deus e desobedeci por 6 meses. Quando você recebe a palavra e não cumpre, você fica pensando o que eu faço. Deus já te deu a palavra para você abrir um negócio, você está 6 meses, 1 ano pensando, abro, não abro, faço como, faço aqui, dá o primeiro passo que Deus vai te mostrando os próximos passos. Então, quando eu decidi dar o primeiro passo, 6 meses depois desse período de desobediência, algumas coisas que eu estava orando em paralelo da minha vida profissional aconteceram no mesmo dia do vídeo que eu postei. Então, algumas portas se abriram para coisas que eu estava orando depois que eu decidi dar o primeiro passo de obediência em uma direção específica que Deus já tinha me dado. E quantas vezes depois disso, Deus me deu uma palavra, eu obedeci e várias outras portas se abriram. E muitas vezes também, Deus me deu uma palavra e eu não obedeci de cara, e por isso muitas portas ficaram fechadas. Então não tem a ver com obedecer apenas para abrir portas ou para não fechar portas, mas tem a ver com querer entrar nas portas que são de Deus, querer acessar as portas de Deus e não entrar em portas erradas. E junto com isso, ter a certeza de que Deus nunca vai entrar com a ira dele na nossa vida e que a gente vai acessar a plenitude do chamado de Deus que João 10:10 nos garante, que o ladrão veio para roubar e matar, mas que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em plenitude ou em abundância. Amém? Vamos orar para a gente finalizar. Feche seus olhos se você puder. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos, Pai, alinhe com essa palavra, que o Senhor nos desperte, Pai. Se existe algum tipo de sono espiritual, de sonolência espiritual, que o Senhor nos desperte, Pai, com a Tua palavra que é viva e eficaz e que como uma espada de 2 gumes é capaz de dividir alma e espírito, espinha e medula, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, e nos entregamos para Ti, para que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados. Até a semana que vem. Paz e prosperidade.